O inverno da nossa alma tem muita resistência, além do normal que a gente acha que vai conseguir lidar. Então, como o convite, né, da vida, quando eu falo assim, os padrões, né, o ensinamento, eu falo assim que é sobre a sociedade, né, o mundo ao nosso redor, eles não querem te conduzir a isso, então isso vai repassando a todos, né, os nossos avós, os nossos pais, até chegar a gente, não teve essa condução lá atrás, né, então assim se torna muito difícil você ter que olhar para suas feridas. E a gente traz feridas não só de nós, mas dos nossos ancestrais, né? Dos nossos pais, porque a gente é meio a meio, né? Meio pai, meio mãe, e com eles a mesma coisa. Então, assim, quando chega pra gente, tá? Isso pra gente, ou para nossos pais, ou para alguém, todos nós temos o convite de olhar para nós. Mas não é todo mundo que consegue olhar, porque muitas pessoas têm traumas, né? Além das feridas, o trauma ele é muito mais a fundo do que as feridas, né? Então assim, às vezes a dor é tanta que a pessoa ela não consegue olhar, não consegue lidar com aquilo. Então você pode ver que tem muita gente com a alma muito machucada e que às vezes você tenta até conversar e ela não consegue olhar, porque é muito profundo para ela acessar aquilo. Então assim, gente, não é todo mundo que consegue acessar. E quando eu coloco isso para vocês sobre o convite do inverno sagrado, acaba impactando muita gente, porque todo mundo está passando, todo mundo já passou ou vai passar, né? Aquele momento que, tudo dá errado, tudo isso, tudo aquilo. Aquele momento que está difícil para você olhar, né? Então assim, ninguém se fala. Se você começar a procurar muito na internet, você vai ver que tem pessoas tentando conduzir, né, a um incentivo de você olhar para você dentro, né? Então assim, para cada pessoa é uma forma, né, de entender esse inverno. Então assim, toda vez que a gente recebe um convite e a gente rejeita, a vida ela vai insistir lá na frente, mais uma vez, e de formas talvez mais difíceis, porque assim, daquele modo que passou não deu certo, ela vai vir mais forte e mais forte, né? Vai repetir sempre aquele padrão de uma forma mais dolorida para você olhar. Mas assim, não é para você se vitimizar, é para você olhar com amor e entender que é momento de você olhar. Porque se você não olhar, literalmente você vai passar a vida inteira com aquele peso onde você não consegue lidar, você não consegue entregar a Deus, né? Porque a entrega para Deus é exatamente isso, é você entregar, né? Aquele ato da entrega e é o olhar interno. Então é difícil, às vezes é tantas feridas que estão ali, sabe? Por muitos anos que às vezes a gente não consegue mesmo lidar, mas assim, é tão lindo quando você faz essa soltura para Deus, nessa entrega de fé e falar, eu não aguento mais, é literalmente o fardo de Deus mais leve em nós, é literalmente isso, porque quando você entrega, você consegue a caminhar um pouco mais leve, a sua alma sente, sabe, que tá mais leve, mas por quê? Porque você fez essa entrega. Você quer olhar para você quer curar. Então, quando a maior resistência é essa, você ter que entregar. E depois vem o processo do nosso dia a dia, com as coisas que estão acontecendo, você está lidando com suas feridas, então é um processo para tudo, né? Para você entregar, para você lidar e depois você se curar e se centralizar sobre as coisas. Então é um processo literalmente mais demorado. E que quanto mais você tem resistência, mais demora. Por isso que tem aquela passagem na Bíblia que, eu não vou me recordar, né? Mas assim, perfeitamente, mas que eles demoraram 40 anos para passar no deserto. Gente, tem gente que leva isso mesmo, 40 anos, né? Isso é simbólico, mas é verdadeiro, né? Aquela passagem da Bíblia. Então, assim, é o momento, é o tempo que eles quiseram passar, eles não queriam olhar, eles não queriam, sabe, ir para um percurso mais curto, mas por quê? Porque era difícil para eles.
E a gente às vezes passa isso, a gente passa 30 anos, a gente passa 40, 50, tentando ali acessar aquilo, né? Tentando rejeitar, não vou olhar para isso, aí depois eu vejo, aí você vai deixando e os anos vão passando. E o que Deus quer é que a gente faça essa entrega. Então, é um pouco difícil, mas Deus está ali o tempo todo para poder te entregar, sabe, esse retorno para você. Então, é literalmente o livre-arbítrio que Deus sempre fala. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Então, assim, se você não quer entregar, Deus não vai te obrigar, mas Ele conhece a sua alma. Então, Ele permite que as coisas se afunilem mais para que você consiga entregar. Isso por amor, misericórdia, né, na alma. Então, assim, você pode conquistar a vida que você almeja. Basta você querer. Ah, mas é tão simples. Talvez não, mas Deus está ali para ajudar, sabe, a passar o processo ali com você. Então, se você consegue entregar, você vai passar com Deus e tudo vai se tornar mais leve, sabe? A gente já vai passar por batalhas na nossa vida diariamente ou por períodos, mas então por que não passar com Ele, sabendo que Ele vai nos conduzir de uma forma mais leve, né? Então, a sabedoria, ela requer isso, a entrega. A sabedoria é você poder lidar com as situações da vida com direções divinas do céu. A sabedoria é isso, é você receber divinamente orientação de Deus, mas você só vai receber se você permitir. Então, por isso que às vezes a gente está entrando nesse processo da alma e às vezes as coisas começam a piorar, né? Muita gente fala, quanto mais você ora, mais coisas acontecem. Mas é porque assim, o convite está sendo mais profundo, para você soltar, até você criar uma fé, sabe? Tudo é conduzido. Deus quer o melhor para você, mas você tem que querer, almejar esse melhor. Então você tem que passar esse deserto, sabe? Fazer essa travessia por você, para você receber o propósito que Deus tem na sua vida, que é uma vida divina. A gente está na Terra literalmente passando por situações, dificuldades, desafios, né? Então, por que não passar com Deus? Por que não olhar para a situação com mais amor, né? Com mais fé? E aquela coisa, o convite está aí, aceita quem quer, quem almeja literalmente. E ir mais a fundo e viver o propósito maravilhoso que Deus tem para nós. Então fica essa dica, o canal é novo, então siga ela, compartilha, também tem a outra página no Instagram, né, que é a inspiração dos Moleskines, que é as estações do ano, e lá eu falo muito sobre, tem as estampas na verdade, né, para você se incentivar mesmo a terapia escrita, porque ela ajuda muito no seu reencontro, né, interno. Então tem umas estampas bem legais assim, que são selecionadas assim de uma forma cuidadosamente para cada estação da sua alma. E o do Instagram é The Click Paper, tá? Porque é questão da impressão. Gente, fica aqui. Se você gostou do canal, eu quero que você se inscreva, porque eu vou mandar mais vídeos dessa forma, com essa inteireza, esse convite dessa inteireza com você mesmo, porque a gente só consegue passar quando a gente tem experiência. Então eu tô com o maior agrado mesmo de poder ajudar vocês a ter a direção, né? Porque o caminho sempre é Deus. Cada um vai encontrar um caminho, mas o final é sempre Deus.